Antes das notícias políticas, complementar o Paulo Ângelo de Souza. Neide Soares diz: tem pessoas que realmente precisam do Bolsa Família e não recebem, é lamentável. Pois é complicado, né? Daniel Rodrigues de Patos, sempre ligado, muito obrigado. Hora de saber as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Anchieta, boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. Ao cabo de um final de semana de muita repercussão negativa com relação à verba de indenização da ação parlamentar, ou seja, recursos que os deputados estaduais da Paraíba têm para, em tese, prover ações inerentes ao seu mandato parlamentar, essa verba foi reajustada em 60% no começo desse ano, passando de cerca de 22 mil mensais para aproximadamente 40 mil reais mensais. Mas, como eu dizia, diante da repercussão sobre essa verba que veio à tona no final de semana, os deputados estaduais paraibanos se reuniram hoje em mais uma sessão virtual da Assembleia Legislativa e optaram pelo congelamento nos valores antigos dessa verba parlamentar durante esse período da pandemia. Essa decisão dos deputados tem os seguintes desdobramentos práticos, conforme a decisão da Assembleia nessa sessão que eu mencionei há pouco. Todos os veículos locados para o uso dos parlamentares estão sendo devolvidos à locadora e mensalmente a Assembleia fará, ao longo dos próximos meses, uma devolução de R$1 milhão de seu duodécimo, fruto dessas economias, para que esse recurso, essa verba de R$1 milhão, seja acrescentada ao volume orçamentário destinado à aplicação na área de saúde, ou seja, no combate ao coronavírus. Aquela velha máxima, antes tarde do que nunca, essa decisão dos deputados estaduais da Paraíba. Em termos de legislativo campinense, está sendo solicitada ao Tribunal de Contas do Estado uma orientação sobre como deve ser a condução este ano de discussões que normalmente são colegiadas com a participação popular. É o caso da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O vereador Marinaldo Cardoso, que é presidente da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Campina Grande, disse qual é o procedimento que foi feito para que essa discussão, se é que pode ser feita e se é que deve ser feita, seja encaminhada nos próximos dias pelo Legislativo campinense. Vamos conferir. Diante do cenário de pandemia devido ao Covid-19, que nos impossibilita de reuniões e audiências públicas presenciais, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campina Grande, já encaminhei ofício ao Tribunal de Contas do Estado para nos orientar quanto à discussão da LDO de forma eletrônica e quais os mecanismos necessários para validar essa ferramenta. Portanto, estamos aguardando a resposta desse ofício para seguir os próximos passos. Dias atrás, aqui no Itararé Notícias, nós falamos sobre a movimentação no comando da Superintendência da Polícia Federal na Paraíba. Era um desdobramento da saída do ex-juiz Sérgio Moro da condição de ministro da Justiça. Foi anunciado então que haveria mudanças em algumas superintendências estaduais, começando pelo Rio de Janeiro, e que essas mudanças passariam também pela Paraíba. E hoje foi anunciada a consumação, a oficialização dessa mudança. O antigo superintendente da PF no estado, André Viana Andrade, ele foi nomeado para o cargo de diretor de logística policial da Polícia Federal em Brasília, ou seja, vai atuar na estrutura central da PF no Distrito Federal. E o delegado Roberval Ricalvi é o novo superintendente da Polícia Federal no estado. Ainda em Brasília, o deputado federal Efraim Filho, deputado paraibano, que é o líder do Democratas na Câmara Federal, declarou hoje que as lideranças partidárias, aos poucos, vão começando a discutir uma espécie de pauta pós-crise, pós-pandemia no Congresso Nacional,
e uma pauta que deve ser guiada fundamentalmente para focar na aceleração da retomada do crescimento econômico. O deputado paraibano citou o caso da reforma tributária, mas fez a ressalva que a reforma tributária que voltará a entrar em pauta será bem diferente da discussão que era travada até o começo da pandemia. O que se espera agora é uma desburocratização da cobrança de impostos no Brasil, ou seja, tornar mais claro e mais fácil para o contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, o recolhimento dos impostos. E isso passará pela adoção de várias medidas normativas para que isso chegue a um bom termo. Há empresas que calculam, grandes empresas que calculam 600 horas anuais dedicadas por sua equipe fiscal, tão somente para o cálculo dos impostos que devem ser recolhidos no Brasil. Com esse foco na desburocratização tributária, fica claro que o item redução da carga tributária saiu de pauta com o coronavírus, ou seja, com o desabamento das receitas, fruto da estagnação econômica, não há a menor condição, avaliam os líderes partidários, de qualquer ação no sentido de, no curto prazo, haver a redução da carga tributária no país. Para você, muito boa noite e até amanhã. Obrigado, Ari. O Ministério Público